Para abrir o programa de hoje, eu amei o tema, inclusive as ilustrações também estão muito legais para a gente entender como tudo vai funcionar aqui. Convidamos mais uma vez a doutora Tatiana Moura, que é cirurgiã plástica, bem-vinda, que Carol. está elegantérrima. Depois mostramos, está muito elegante. E hoje nós vamos falar de uma cirurgia chamada de mastopexia, que é aquela cirurgia para levantar as mamas. Isso, certo? o pessoal chama de lifting de mama também, né? Mais conhecido como lifting de mama, assim, O nome popularmente. correto é mastopexia, né? Então vamos lá, doutora, porque esse é um assunto ontem mesmo, quando eu estava gravando a chamada e até quando eu recebi a pré-pauta, a questão é sempre a mesma, eu acho que para todas as mulheres que sonham, né, com essa cirurgia, seja num pós-parto, né, um pós-gestação, ou mesmo mulheres que perderam muito peso, né, e que tiveram ali, claro, uma flacidez maior de mama. A gente sempre entende que a prótese é o melhor recurso. No entanto, hoje eu acho que você vai contar um pouquinho que a gente pode ou não usar a prótese, né? Exato. Então, na verdade, a escolha de ter ou não prótese, Carol, depende de alguns fatores. Primeiro, depende do desejo da paciente. Tem paciente que quer ter prótese porque quer ter um resultado mais redondo, aquele colo mais marcado. Tá. E tem paciente que não tem volume para a gente montar. Então, Entendi. essa paciente, a gente vai ter que usar o recurso da prótese, a depender do tamanho da mama que ela quer. Então, assim, a primeira coisa, a gente tem que determinar qual a expectativa da paciente em relação ao volume. Entendi. Né? Então, se uma paciente fala assim, doutora, eu quero ter uma mama média, e ela só tem pele, a gente vai ter que usar prótese. Certo. Se ela fala, eu quero ter uma mama média e ela tem volume, é uma mama caída, mas com volume, eu posso não usar prótese. Né? Você vai recolocar aquela gordurinha. Isso. Então, aqui na ilustração, eu trouxe assim, mamas de uma mama média, né? Todas do mesmo tamanho. Tá. Só que quando a gente que vê legal por dentro, o que a gente tem aqui? A gente tem uma mama montada só com tecido mamário, a gente tem uma mama montada com uma prótese média, com uma prótese pequena e com uma prótese grande. Tá. Isso resultou no mesmo volume mamário. Entendi. Vai depender, claro, da quantidade natural dessa gordurinha, soma, né? Da soma do volume da mama da paciente com a prótese. Olha que interessante. Entendeu? Isso. Por isso que você até colocou. Aqui a gente tem uma prótese de 205 ml, aqui a gente tem uma de 130 e aqui a gente tem uma de 375. Isso. Aqui a gente está dando um exemplo para uma mulher que quer, então, este volume e que, enfim, tem toda uma questão até física que comporte esse volume, né, doutora? Então, suponhamos, essa paciente aqui, ou ela perdeu muito peso, tem pouco tecido mamário, né? Então, eu vou ter que usar uma prótese maior para chegar naquele volume X, de um sutiã 44, por exemplo, tá? E ao passo que as outras pacientes não. Essa paciente, por exemplo, tinha bastante volume, então eu não precisei usar prótese. Entendi. Só para chegar no mesmo volume final, tá? Essas duas intermediárias, Carol, vou abrir um parênteses. Porque assim, na minha opinião, esses dois extremos são os melhores resultados. Certo. Porque não precisou usar prótese, então a pessoa não vai ter que trocar prótese nunca e tal. E o outro porque a gente deixou pouca mama, ou ela já tinha pouca mama. Então, ela vai ter um resultado mais parecido com prótese mesmo. Entendi. Porque quem coloca, eu acho que vale essa discussão aqui, gente, e para todas as mulheres que já tomaram essa decisão, hoje a gente tem visto muito, e muita gente indo na rede social falar a respeito do assunto, de depois de algum tempo não se identificarem mais com uma coisa que não é do próprio corpo. Eu acho que hoje vem ao encontro de uma tendência, não sei, a gente fala tanto do natural, do aspecto natural e das coisas naturais mesmo que a gente consome. Então, o fato de você ter uma prótese é algo que não é ali do seu corpo e que você colocou. No entanto, há muitos anos que vocês trabalham com a questão da prótese e que hoje vocês têm todas as técnicas e que já você vai contar para que fique natural e não pareça prótese. Então, doutora, me conta, você acha que as pacientes que optam por prótese, elas gostam que fiquem o efeito de prótese? Então, que quando você olha, você percebe que ali é uma prótese? A grande maioria, sim. Entendi. Que é a bolinha, né? Isso, que fica uma bolinha. Quero colo marcado, doutora, quero bolinha. Entendi. A grande Chama colo maioria. marcado. Elas falam, quero colo marcado, que fique juntinho. Certo. Né? Não quer a mama separada. Então, essa questão, a gente tem que ver cada caso para ver a expectativa da paciente,
se ela tem volume mamário ou não. Tá. Né? Porque a paciente que não tem volume mamário, dificilmente, assim, eu posso escolher um formato de prótese mais natural, que a gente tem muitos formatos. Entendi. Também. Não é só o tamanho, né? A gente tem prótese anatômica, que é aquela em gota. Então, tem muitas opções. Essa qual seria? Todas essas são redondas. Tá. Que são as mais usadas. São as mais usadas. Que combinam, você, assim, para a maioria, são as que ficam melhores. Ou... porque é o que vai dar aquele resultado mais marcadinho o colo. Porque ela tem todo o mesmo tamanho. Então, o colo vai ficar marcado. Na gota, era como se ela fosse achatada aqui. Ah, entendi. Então o colo não vai... Isso, o colo não vai marcar tanto, entendeu? Tá. Então, a gente tem que avaliar todos esses aspectos para fazer a melhor escolha da prótese, se vai por prótese ou não. Tá? Porque muitas pacientes falam assim, mas tem a falsa ideia. Mas doutor, se eu não colocar prótese, vai ficar caído. Não. Não é isso, não tem nada a ver. Dependendo da quantidade mamária. O que vai determinar se vai ficar caído ou não é a quantidade de pele que eu vou deixar. Não é o que está dentro do conteúdo. Entendi. Então, se eu deixo tudo aqui bem tenso, assim, bem fechadinho, bem compacto, não vai cair. Entendi. Se eu deixo mais pele sobrando, vai cair. Então, não depende se tem prótese ou não. E depende também, como você disse logo no início, da vontade daquela paciente, do tamanho que ela gostaria. Exato, né? exato. Do volume que ela quer que tenha a mama, né? Exato. Eu já vou colocar a perguntinha do público, porque essa pauta é toda pra vocês. Mandem mesmo na tela quem escreveu pra gente, olha lá. Um beijo, Kátia, obrigada. Já emagreci 50 quilos, meu Deus, parabéns, que demais, olha. E não emagreço mais há 6 meses. E meus seios despencaram. O que posso fazer? Nesse caso dela, vai ficar bonito, né, doutora? Pode operar, parabéns. Podemos fazer uma mastopexia com prótese, se for seu desejo, dependendo do volume que você tem. Às vezes o paciente fala assim, despencou, tem só pele. Mas a gente consegue montar com aquela pele uma mama pequena. Às vezes a paciente fala, eu era gordinha, tinha mama enorme, não quero mais ter mama enorme, doutora. Tá. Elas aceitam muito bem uma mama pequena. Entendi. Aí eu tenho que avaliar, né, examinar e ver o que eu consigo fazer com o tecido que ela tem. Necessariamente... Tenho que pôr prótese ou dá para fazer a apexia sem a prótese no caso dela? E a menor hoje que a gente tem é de 130? Essa é bem pequenininha, né? Tipo... não é quase nada. Essa, né? É a menor. Chaveirinho. Não é um chaveirinho. Já que, né, você tá ali se colocando né? Vai colocar prótese, é melhor muitas vezes, né? Arriscar um tamanho um pouquinho maior. Vamos lá, Natela. Bom, também não sei, gente. Não tenho, então também não dou opinião nessa parte. Tô aprendendo igual vocês. Joana, obrigada. Um beijo. A partir de que idade é ideal, então, fazer a cirurgia para os seios caídos? Olha, na verdade, o ideal é a gente esperar um tempo da menarca. A menarca é a primeira menstruação, né? Então, tem o desenvolvimento da mama. É muito difícil a gente fazer antes de 18 anos, né? Por causa desse desenvolvimento. Mas suponhamos uma menina que teve a menarca aos 11 anos. Tá. Então, com 16, ela já está com a formação completa, né? E assim, eu tenho pacientes jovens com a mama bem caída. Então, a mama não fica pitosada ou caída só porque teve neném ou só porque emagreceu. Entendi. Às vezes tem uma constituição mesmo genética da pessoa para a mama ser daquela forma. E então a gente corrige também. Até de uma maior flacidez natural, então. E, doutora, é interessante também, quando a mulher se propõe ali, no momento que faz a escolha para a colocação da prótese e tal, e aí falamos já de uma amamentação ou de uma pós-gestação, de fato... A pós-gestação e amamentação, mesmo com prótese, para as mulheres que já têm, a pele dá uma modificada? Às vezes é necessário fazer de novo? Às vezes é necessário fazer de novo, mas isso depende muito de quanto a mama vai crescer durante a gestação. Entendi. Tanto da produção de leite quanto do peso que a paciente ganhar na gestação. Não é a amamentação em si, né? Então, é o volume mamário final. Então, a pessoa, assim, produziu muito leite, então aquela pele vai distender. Quando atrofiar o tecido mamário que não está mais produzindo leite, ela vai cair. Tá. E aí, essa queda, o quanto que vai cair, depende de se ela aceita aquilo ou não. Tem muita paciente que, caiu um pouquinho, mas eu tô feliz. Tá tudo bem. Não precisa mexer. Entendi. Né? Se não, mas pode usar a mesma prótese. Aí a gente troca. Troca, aproveita e troca a prótese. Já troca. Vamos para a perguntinha do público. Quem escreveu pra gente? Olha lá.
Obrigada, Andresa. Beijo pra você. Minha mama direita é mais caída por causa da amamentação. A mastopexia pode funcionar nesses casos? Então, as assimetrias mamárias são comuns mesmo antes de ter neném, né? Muito comum a paciente já ter uma mama diferente uma da outra, antes de ter neném. E às vezes essa diferença é porque tem um volume de glândula mamária maior, na mama maior. Aí quando ela vai ter neném, começa a amamentar, essa mama vai crescer mais que a outra. Entendi. E depois que amamentou, esse tecido vai atrofiar, ela vai ficar mais caidinha. Isso é muito, muito, muito comum. Tem paciente, às vezes, que nem percebe essa diferença e a gente que fala, você tá vendo que é diferente? Então, assim, é muito comum. Mas aí a prótese, ela tem que ser um pouquinho maior? Como é que é? Então, quando a gente vai fazer a apexia, que eu vou tirar a pele, vou tirar parte do volume, eu não uso próteses diferentes, eu vou pôr as próteses iguais e vou tirar volumes diferentes. Entendi. Agora, quando a paciente não tem indicação de levantar a mama, ela só tem uma simetria, mas a areola está na posição correta, eu não preciso mexer na areola, a posição. Aí eu vou usar o artifício de próteses diferentes. Entendi. Olha que interessante, né? Tem mais pergunta bombando, doutora. Adoro quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Ana. Um beijo. É verdade que no pós-operatório a pessoa não consegue nem ir ao banheiro sozinha? Não é verdade. Na verdade, a gente tem uma limitação de 15 dias sem levantar o cotovelo acima do ombro. Então, a paciente não consegue fazer esse movimento. Entendi. Ela se limpar, ir no banheiro, tudo que é daqui para baixo, ela não precisa de ajuda. Ela vai precisar de ajuda para lavar o cabelo, secar o cabelo, pentear, prender o cabelo, né? Se ela quiser. E dirigir, pegar ônibus e metrô, não pode. São quantos dias? 15. 15 dias, 2 semanas. 2 semanas. E para voltar à prática da atividade física? Depende da atividade física. Mas eu libero com 30 dias para um exercício leve sem contato. Você acredita que eu nunca coloquei por causa disso? Não acredito, porque passa tão rápido. Mas é verdade. Um mês passa tão rápido, quando eu soube que para voltar a correr era 2, 3 meses, talvez 4, falei, um mês. Até gravidinha dá para dar um trotezinho, mas com a prótese é mais difícil. Então assim, né, todo mundo tá colocando na balança. Tem mais pergunta, Glaucia? Na tela, olha lá. Cláudia, obrigada, um beijo para você. Emagreci bastante por conta de uma gastrectomia total, mas o que seria isso? Y de Roux. É uma técnica de bariátrica. Então, sim, entendi. Então resolvi fazer mastopexia com prótese em 2016. Tenho que trocar essa prótese? Então, Cláudia, todas as próteses vão ter que ser trocadas um dia. Essa história que não sei por que surgiu de que existe prótese definitiva, não existe. Então, algum momento da sua vida você vai precisar trocar. A questão é que a gente não fala mais 10 anos tem que trocar. A gente indica a troca da prótese quando você tiver uma contratura, que é uma cicatriz que forma em volta da prótese, e essa cicatriz vai contraindo e apertando a prótese lá dentro. Então a mama vai mudar de formato. Entendi. Né? Então ela vai ficar constrita e dura. Nesse momento, que aí você passa a apresentar uma contratura capsular, nesse momento é a indicação da prótese. Agora, quando isso vai acontecer, você precisa ficar tendo os retornos com o seu cirurgião, com o ginecologista, mastologista, né? Pra gente acompanhar e aí, quando for necessário, faz a troca. Doutora, agora sim, é claro que a gente sabe que muitas vezes quando vocês vão ali no valendo, né, na cirurgia mesmo, pode apresentar uma outra coisa diferente daquela que antes da cirurgia vocês tinham uma ideia. Nesse caso, para vocês terem até uma segurança para o paciente já ir para a cirurgia sabendo um tamanho de prótese e tal, qual que é esse pré? Então, assim, é uma parte clínica muito importante, né? E como é que ela é realizada para você ter ideia do quanto tem ali de mama mesmo? Então, eu faço o cálculo de que prótese eu vou usar medindo a base do tórax da paciente. Então, eu quero saber essa distância aqui, né? Daqui a aqui. Com essa distância, a gente, escolhendo a base, eu posso escolher a projeção. Baixa, moderada, alta e a super alta. Entendi. Né? E aí a projeção vai de acordo com a expectativa da paciente e a quantidade de mama que ela tem. Então, eu posso escolher para a mesma paciente, por exemplo, se ela quer uma mama 42, uma moderada, com a mesma base. Se ela quer uma mama 44, põe uma alta.
Com a mesma base. A base sempre é fixa de acordo com o tórax da paciente. Porque é isso que vai dar uma proporção também, exato, né? Para não passar daqui, não juntar, enfim. Então, eu tenho por hábito já escolher a prótese junto com a paciente no consultório. Olha que legal. Então, ela vai para a cirurgia sabendo o par que ela vai colocar. Entendi. Perfeito. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Paty. Um beijo. Emagreci 100 quilos. Paty! Não, cadê a Paty aqui no Você Bonita? Quero conhecer a Paty. Um beijo. Parabéns. Eu quero conhecer a Paty, Li. Preciso fazer plástica nas mamas. Me falaram que devido a essa perda de peso, entra não como cirurgia estética e sim como reparador. É verdade? Ou seja, é coberto até por uma questão até do SUS e tudo mais? Então, Patrícia, essa questão de ser estética ou não, no pós-bariátrico, no paciente pós-bariátrico, existe um entendimento de que o abdômen é coberto pelo convênio, ou pelo SUS, enfim, né? Quando a pessoa tem um abdômen avental. Aquele abdômen que cai sobre a perna. Entendi. Em relação à mama, depende da avaliação de cada caso. Tá. O auditor do convênio, enfim, vai medir a distância do tórax até a areola e vai ter uma avaliação, isso, para ver a gravidade da queda daquela mama. Né? Então, é de caso a caso. Há uma avaliação. Não tem relação com a quantidade de peso, né, dos quilos ali que se Mas eu acredito que perdendo 100 quilos, provavelmente, né? Mas nós vamos conhecer a Paty, né, Gláucia? Você está convidadíssima. Eu preciso te conhecer, porque contar essa história de menos 100 quilos em 10 anos de Você Bonito, isso é muito legal. E eu tenho certeza que, como ela mandou perguntinha, acho que a gente fez parte desse momento aí da sua vida. E eu fico muito, muito, muito feliz. Um beijo e parabéns, viu? Que vitória incrível. Não posso mais nenhuma, Gláucia? Fechou então, doutor. O negócio é assim. Seja com prótese ou sem prótese, hoje essa expectativa da paciente de ficar com a mama bonita, né, de novo, e levantar é sempre sucesso. Exato. Vai depender muito do que a paciente quer pra gente escolher a técnica. Mas que não falta, né? Vocês viram? Achei tão legal. Juju arrasou nessa ideia aqui da gente virar, ó, a parte amarela, a gordurinha e a prótese. Então, não se esqueçam disso e, claro, que é o mais importante em todo momento de cirurgia plástica, acho que eu digo sempre quando a doutora está aqui, que eu sei que ela é super séria, tem um trabalho muito legal e fala diretamente, fala as verdades, né? Que a gente tem que saber antes de tomar essa decisão, é que você tenha confiança no médico que você escolheu para isso, gente, porque isso é uma coisa que muda absurdamente a vida, né? No caso das mulheres, mais ainda. Vou deixar o contato da doutora lá no Insta para quem quiser acompanhar, @doutorabreviado, _Tatiana Moura. @doutorabreviado, _Tatiana Moura, vocês já encontram e já podem mandar perguntinhas. Muito obrigada. Está chiquérrima hoje. Adorei isso. Vou pensar no que você falou, que passa rápido. Passa rápido. Obrigada!